Muito bem. Vamos fazer uma rápida oração mais uma vez, sentado mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, permita-nos continuar, Senhor, sob a Tua palavra. E, Senhor, que o Senhor nos instrua conforme tão somente a verdade que nos é ensinada por Ti, por meio dela. E que possamos ser defensores dela em sua totalidade, em todos os seus ensinos. E que o Senhor nos capacite, ó Deus, nos dando o que precisamos em termos de sabedoria, de espiritualidade, para podermos não só compreender, mas sermos praticantes da sua palavra. Abençoe a tua igreja, ó Deus, e que se for da sua vontade, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos cheios do teu Santo Espírito. Que ele tenha mesmo livre curso em nós e nesta igreja. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, a pessoa do Espírito Santo que veio sobre a igreja de Jesus Cristo, a pessoa de Deus não veio de Deus, o Espírito não veio para necessariamente substituir Jesus Cristo. Ele veio sobre a igreja para revesti-la de poder de Deus, para que ela continuasse a testificar de Cristo e não dele. O Senhor da igreja é Cristo. Jesus disse o que na sua grande comissão? Ou melhor, lá em Atos, ser-me-eis testemunha. Testemunha de quem? Dele. Cristo. Nós pregamos a Cristo, não é? A igreja verdadeira prega Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Ele é de quem o pecador precisa. A operação salvífica é obra do Espírito Santo. Mas a igreja prega a Cristo. E aqueles a quem Deus escolheu para a salvação, a quem Ele chamou, virá pelo poder do Espírito, crendo em Cristo. Lá em João, no capítulo 15, o capítulo 14 e 15 de João fala muito sobre o Consolador. Jesus preparando sua igreja para o fato de que ele estaria deixando ela em termos físicos. Ele não estaria com ela, eles não estariam mais presencialmente com o Senhor Jesus Cristo ali. Ele estaria ascendendo aos céus para sentar-se à destra de Deus, para continuar sua obra ali. A obra de Jesus Cristo não terminou aqui na terra, viu? Ela continua no céu, não é? Continua, porque ele continua intercedendo por nós junto a Deus, Pai. É o único, inclusive, que pode interceder por nós. Não é Deus ou o Espírito Santo, é o Filho que intercede junto ao Pai. O Espírito Santo intercede em nós. Mas junto ao Pai, quem intercede é o Salvador nosso, Jesus Cristo. Assentado à destra do Pai. E em João capítulo 15, diz o versículo 26, mas quando vier o Consolador, Jesus falando com sua igreja, aqui com seus discípulos. Consolador, você pode notar aí que está com C maiúsculo, ok? Se tiver com C minúsculo na sua Bíblia, duvide dela, já comece a pensar em comprar outra. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, olha só, veja a unidade de Deus, o Consolador, o Espírito,
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Bem claro, não é? Ele não testifica de si mesmo, ele testifica de Cristo. Uma igreja verdadeira, na qual o Espírito de Deus está nela, o Espírito de Cristo, o Espírito de verdade está nela, essa igreja testifica de Jesus Cristo. Ela cumpre com as ordens de Cristo, com os mandamentos de Cristo, porque o Espírito Santo está nela para exatamente este fim, para que ela continue cumprindo com a missão dada por Jesus Cristo, o Senhor dela. Ele está na igreja para que ela testifique do Salvador do pecador, do Salvador do mundo, Jesus Cristo. E no versículo 27 ele disse: vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio, falando já diretamente aos seus discípulos. Nós testificamos de Jesus Cristo, irmãos. E por que nós testificamos? Porque, estando o Espírito Santo em nós, sob a direção desse mesmo Espírito, o qual veio para testificar do Filho, automaticamente nós seremos impulsionados a testificar do Filho. É estranho pessoas que se dizem cristãs e que testificam muito mais do Espírito do que do próprio Filho. Inclusive igrejas. Oh, Espírito! Pera lá, onde é que está isso na Bíblia? Primeiro que a oração deve ser sempre dirigida ao Pai, não é isso? E não é em nome do Espírito, nem no nome dele não é. A Bíblia ensina que tem que ser em nome de Deus Jesus Cristo. O próprio Filho ensinou isso. Aquele que o Espírito estava neles sem medida. É em meu nome que vocês vão pedir, e o Pai vos concederá. Ou ele mesmo concederá, mas desde que seja pedido ao Pai. Irmão, a Bíblia tem que ser respeitada em todo o seu ensino. O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Mas o ensino bíblico é que as nossas orações devem ser dirigidas ao Pai. Então vamos respeitar aquilo que é a vontade do Deus triuno, que é um só. Em João, no capítulo 16, a partir do versículo 7, diz assim: todavia eu vos digo a verdade, Jesus falando. É interessante isso, né? Dá a impressão, precisava de Jesus dizer que ele estava dizendo a verdade. Eu estou dizendo a verdade, creia, né? É que ele sabia da fraqueza dos seus discípulos, como a nossa, né, irmão? Pior do que eu acho que dos discípulos dele, né? É que nem lá em João 14, quando ele fala: creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim. Né? Como dizer, sua súplica, né? Por favor, creiam. Eu sou digno, meu Pai é digno de ser crido. Ele diz assim: todavia eu vos digo a verdade, que convém que eu vá. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Veja, irmão, que havia uma necessidade da vinda do Espírito no cumprimento do seu papel. A obra de Deus de Jesus Cristo, aqui na terra, ela terminou na sua ressurreição e ascensão aos céus. Depois disso, a obra aqui direta, na igreja, com a igreja e no povo de Deus, se daria por meio da pessoa do Espírito. Jesus no céu, à destra do Pai. O Consolador virá a vós. Se eu não for, ele não virá. Ele diz.
Mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me verei mais. Falando fisicamente, né? Ele não estaria mais com a sua igreja. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado, o diabo. Ele diz, ainda tenho muito que dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eles estavam no limite, né? A verdade é essa. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, não é por falta de guia que uma igreja deixa de seguir a verdade. Pode ser por rebelião, qualquer outra coisa, mas não por falta de orientação divina. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, disse Jesus Cristo, no versículo 14 de João 16. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Alguma dúvida? Nenhuma, né? O Espírito Santo testifica de Jesus Cristo. Ele anuncia Cristo. Ele impulsiona a igreja a pregar a Cristo e a viver para Cristo, a glorificar a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo junto à igreja. Então, logo, eu sou levado a crer que uma igreja verdadeira, ela é voltada totalmente para Cristo, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo nela. Ele está impulsionando ela em direção a seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja nas páginas do Novo Testamento, nas cartas. Cristo é o centro. As cartas inspiradas pelo Espírito Santo levava o inspirado para Cristo. A escrever de Cristo, a falar de Cristo e a viver a Cristo. A obra do Espírito Santo, em todo o seu contexto, desde a inspiração, da motivação pessoal, impulsiona cada um de nós, é para Cristo, não é, irmãos? Nós somos testemunhas disso, não é? E a igreja também. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus veio e cumpriu toda a vontade do Pai. As obras que eu faço não são minhas, mas as obras do Pai, disse Jesus. E o Espírito Santo veio para cumprir a obra do Filho, a missão do Filho, de testificar do Filho. Não redenção. A redenção foi feita totalmente pelo Filho, mas ele veio para dar testemunho desta obra por meio da igreja, para potencializá-la, a testificar de Jesus Cristo, do Redentor, do Senhor dela. O Espírito Santo em nós, irmãos, também é a maior prova pessoal que nós temos de que nós somos de Cristo, de que nós somos um povo salvo. A Bíblia não deixa dúvida sobre isso. Obviamente que a percepção, né, a parte percebida se dá pelos pensamentos, sentimentos e ações. Aquela renovação espiritual. A nova criatura manifesta por meio de pensamentos, ações
sentimentos, anseios. Uma pessoa espiritual, ele é direcionada pelo Espírito. Lá em Romanos, no capítulo 8, o capítulo 8 de Romanos é um grande capítulo, irmãos. Vocês têm que estudar esse capítulo pormenorizadamente. A carta de Romanos é uma grande carta, né? Dá a impressão falando assim, é interessante, né? A gente fala as coisas e depois você volta atrás, né? Aí você vai falar assim, nossa, você está desprezando. Não. Longe de mim desprezar qualquer partícula da Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus como um todo. Mas especificamente em termos de salvação, de justificação pela fé, né? Romanos é uma carta evangélica. E ela fala aqui no capítulo 8 daqueles que não há condenação para eles. No versículo 1, né? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas o que termina falando esse versículo? Eu estou vendo alguém sussurrando aí. Que não anda, mas segundo o Espírito. E aí ele vai discorrer exatamente sobre esse ponto. Não é uma condenação para os que estão em Cristo, mas tem um porém. Essas pessoas que estão em Cristo, eles não andam mais segundo a carne, a natureza adâmica. Eles andam segundo o Espírito, guiados pelo Espírito que neles passou a habitar e operar eficazmente. Em santificação, em verdadeira devoção, em desejo por Cristo, em desejo pelo povo de Cristo, pela igreja de Cristo, pela vinda de Jesus Cristo, pela implantação do reino de Jesus Cristo. Ele não é mais carnal, ele é espiritual. Ele deixou de ser um mundanista. Ele deixou de ser um escravo da sua própria natureza, um escravo do pecado. Ele foi liberto. No versículo 9 ele diz assim, ele vinha falando, discorrendo sobre os que estão na carne, no espírito, os frutos da carne, as consequências perceptíveis, né, reais de quem está na carne e de quem está no espírito. Ele diz, mas no versículo 9 ele diz, vós, porém, falando com os crentes de Roma, né, a igreja romana, não estáis na carne, mas no espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. No versículo 14 ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai, que nos levou a essa comunhão íntima, pessoal com o Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, dá testemunho de que somos filhos de Deus. Irmãos, o Espírito Santo leva a presença do Espírito num cristão leva a consequências práticas. Se alguém está em Cristo, nova criatura podemos colocar dessa forma. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, é consequência dessa presença do Espírito Santo. Aquele que mentia não mente mais, aquele que era vagabundo virou trabalhador. Enfim, tudo, a mudança, aquela mudança que ela não acontece naturalmente. E mais do que isso, não só o fato de acontecer a mudança em si, mas o fato de que ela está relacionada diretamente com a relação que aquela pessoa tem com seu Deus. Não é por meras consequências que ele é o que é porque ele ama a Deus. É diferente. Tem muita gente que tem uma boa criação dos pais
E ele, dentro desse contexto dessa criação, ele tem um bom comportamento. Mas Deus não está inserido nele. É diferente de nós, irmãos. Nós não fazemos por conta do nosso Deus. Logicamente que tem influência da nossa criação. Mas hoje, muito mais do que o poder da criação, é o poder de Deus operando em nós. O amor a Deus é a motivação. O temor de Deus é a motivação. É por isso que o cristão tem essa certeza. É dada pelo Espírito. Eu sou de Deus. É glorioso, sabe, irmão? Quando você vê um cristão no leito de morte, né? Eu até contei aqui para os irmãos, até no caminho a gente lembrou, né? Do irmão Souza, que ele chegou para a irmã Rony e falou: irmã, ô Rony, quando é que o médico falou mesmo que eu vou para a glória? Daqui a 2 semanas? Essa certeza de que eu sou um filho de Deus, irmãos, é pelo Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito, é muito provável que ele vai entrar em temor. Mas essa certeza de que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, cordeiros de Cristo, é pelo Espírito Santo. A certeza da salvação em Cristo é dada a nós pelo Espírito que está em nós. Esse desejo de ser agradável a Cristo é pelo Espírito. Essa aversão ao pecado, como Paulo tinha: miserável homem que sou, não quero fazer essas coisas e acabo fazendo, é pelo Espírito. Primariamente, nós vemos no caso de Davi, né? Não está nem aqui, mas me vem as coisas na cabeça, e eu fico vendo que quando Davi pecou gravemente no seu, né? Lógico que não teve só aquele pecado, né? Mas aquele foi o grande pecado de Davi, né? E você percebe claramente que o que mais machucou Davi era o fato dele ter ofendido a Deus. O seu Deus, que ele tanto amava. Por que eu ofendi o meu Deus? Por que eu pequei tão gravemente contra ele? Logicamente que ele não estava negligenciando o mal que ele fez a Urias e a outros. Mas o pesar maior, irmão, do pecado do que Davi fez era o fato de que ele havia pecado contra Deus. Tanto é que quando Natan terminou a exortação, ele disse o quê? Pequei contra o Senhor. Miserável homem que eu sou. Em outras palavras, é o que ele disse. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, ele vai ter essa reação diante do pecado. Porque é a reação produzida pelo Espírito, não pela natureza. A natureza vai pensar em termos de quê? De consequências. Meu Deus, aí a igreja vai ficar sabendo. E agora? Como é que eu encubro isso? Vou perder o emprego, vou perder dinheiro, vou perder a esposa, vou perder o marido. Mas o cristão, ele vai considerar o seu Deus, o seu Senhor, primariamente. Lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nós lemos a primeira parte desse versículo lá, né? No quais estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, a prova maior de que nós teremos uma redenção deste corpo, quando está falando de redenção aqui, irmão, está falando do corpo.
Nós já somos salvos espiritualmente. Mas não esse corpo. Esse corpo não será salvo. Ele vai ser destruído. Deus não vai salvar esse corpo. Ele nos salvou, nós somos salvos. Quando nós falamos que nós somos salvos, espiritualmente nós estamos salvos. Quando nós deixarmos esse tabernáculo, nosso espírito vai para o paraíso de Deus. Mas Deus vai nos salvar no sentido corpóreo. Vai nos dar um novo corpo. E a garantia que nós temos de que isso vai acontecer é que nesse corpo está habitando o Espírito Santo. Mas não é o corpo que ele quer. Não é o corpo adequado a Deus. Porque nele habita o mal. Mas ele vai dar-nos um corpo digno. Esse mesmo Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só a unidade de Deus. Jesus falou, eu dou minha vida e torno a tomá-la. Mas em outra passagem a gente fala que foi pelo poder do Espírito que isso aconteceu. E que nesse mesmo Espírito, na carta aos Romanos, é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo que vai nos ressuscitar. Obra do Espírito. Assim, eu penso, irmãos, que o Espírito Santo é o que, na prática, leva avante a vontade do Deus triuno. É o que faz acontecer. Lembra lá na criação? O que diz lá? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E logo em seguida vem a criação. Quando Deus ungia um rei, quem é que se apossava dele? O Espírito Santo. A unção era pelo Espírito Santo. A vontade de Deus era manifesta pelo poder do Espírito. Veja que Balaão era um homem mau, ele foi para o inferno. A Bíblia dá testemunho, ele nunca foi salvo. Mas quando ele queria amaldiçoar o povo, ele só não fez porque Deus não o deixou. Porque ele era um mercenário, ele queria muito era receber o dinheiro que lhe estava sendo oferecido. Só que na hora de abrir a boca, o Espírito Santo interviu. Em vez de amaldiçoar, ele abençoou. Porque a vontade de Deus era que aquele povo fosse abençoado e não maldito. E Deus pegou a boca de um falso profeta para abençoar o seu povo. E como isso aconteceu? Pelo Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz, em quem vós também estáis, em Deus, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, o Espírito Santo da promessa, ou seja, a garantia de que as promessas vão se cumprir. O qual é o penhor. O que é um penhor? Vamos lá, vou testar agora. Jovens, o que é um penhor, minha filha? Pois é. Eu falei com a minha filha porque eu não queria envergonhar outros, né? Tudo bem. O Gabriel sabe, né, Gabriel? O que é um penhor, Gabriel? É uma garantia.
É uma garantia. Penhorar, você nunca ouviu falar em penhorar os bens de alguém que tem uma dívida e não paga? Aqueles bens penhorado é uma garantia de que a dívida daquele homem vai ser sanada de um jeito ou de outro. O Espírito Santo, irmão, é a garantia da nossa herança. De que nós realmente vamos receber de Deus a herança. Lembra que nós lemos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, Romanos 8. Mas qual é a garantia de que vai acontecer? O Espírito Santo. Você tem o Espírito, então você tem a certeza. Tenha a certeza. Eu vou colocar dessa forma. Porque é inevitável. É impossível que seja mudado, irmãos. Creia de todo o coração, amém? Creia. Porque fatalmente vai acontecer. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Glória de Deus. Qual é a possessão adquirida? Deus nos comprou por inteiro. Ele não comprou só nossa alma, ele comprou também nosso corpo. Tanto é que a Bíblia dá testemunho de que nosso corpo não pertence a nós mais, pertence a Deus. Só que esse corpo não pode herdar o reino de Deus. E a garantia de que nós teremos um novo corpo, a redenção do nosso corpo, é o penhor do Espírito. Por isso que nós podemos ter a certeza, irmão, da nossa salvação e a certeza de que nós seremos ressuscitados na primeira ressurreição, quando Cristo aparecer nos ares com poder e grande glória, e que nós reinaremos com Ele em um novo corpo, eternamente. Como dizia o pastor Esteves, 1000 anos só para começar. Porque vamos reinar 1000 anos nessa terra. Mas é só para começar, não é que depois terminou e cada um vai para o seu lado. Depois uma nova terra, novos céus, eternamente. Capítulo 21, 22 de Apocalipse fala sobre isso. Tá vendo? Vocês não deram Eu vou terminar com Coríntios 3, irmão. Não sabeis vós, 1 Coríntios 3, 16, aquilo que eu já te falei aqui, mas eu queria terminar aqui com essa parte. Tinha mais coisas, mas deixa para outra oportunidade. É que a Bíblia fala exaustivamente sobre a obra do Espírito Santo e sobre a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu já falei isso aqui no começo. Nós temos que entender, irmãos, que nós somos um povo santo. E que esse templo, a partir do momento que ele se tornou a habitação do Espírito de Deus, ele é santo. E ele deve ser considerado e tratado como um corpo santo. Para o bem nosso, para a glória de Deus. Veja que a passagem é muito dura. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, ele está falando aqui a igreja de Corinto, é santo. O que diz Pedro lá na primeira carta? Sede santos, como está escrito no Velho Testamento, né? Porque eu sou santo. E em nós está o Espírito, não do mundo, mas o Espírito Santo. Mas temos que lembrar, irmãos, que existe a natureza na qual não habita bem algum.
neste corpo, impregnado nele, que se opõe a Deus ou Espírito Santo. Foi da vontade de Deus que fosse assim. O cristianismo é uma luta, irmãos, contra o mundo e contra o pecado. Contra o pecado que habita no mundo e contra o pecado que habita em nós mesmos. O cristianismo é luta, sacrifício e luta o tempo todo. Não é fácil. Nunca foi. Para ninguém. Para nenhum verdadeiro cristão. Se ele não tem problema com o mundo, ele tem um problema consigo mesmo. O pecado que nele habita. Em uns mais de um jeito, em outros mais de outro. Uns inclinados mais para uma coisa, os outros inclinados mais para outro tipo de mal. Mas o mal habita. Que Deus abençoe, irmãos. Espero que tenha sido um frutífero esse estudo que a gente trouxe aos igrejas, aos irmãos. Bem?